Olá, pessoal. Tá valendo já? Acredito. Opa, boa tarde. Bom, tá joia. Muito boa tarde a todos. Nós estamos começando aqui o 5º dia do evento GRC Talks, promovido pela Perinity. Meu nome é Eduardo Matos, né? Sou da Perinity, atuo aqui há 12 anos com o nosso produto de GRC. E nós trouxemos aqui hoje mais três colegas do mercado para a gente discutir aí, para a gente debater durante essa 1h30 a respeito do tema de hoje, que é um tema bem interessante também. Então, nós temos 3 pessoas aqui muito capacitadas para falar sobre controles internos como ferramenta de redução de custo e eficiência operacional, tá? Esse assunto dá bastante conversa. Eu vou começar apresentando aqui, então, ladies first, sempre, né? Tenho aqui a Cíntia Marinovic, né? Precisa corrigir aqui o Marcos Assi, que estava chamando de Marinovic. Marinovic, né? A Cíntia é consultora, auditora interna, ela é executiva do ramo de GRC, né? Ela é corintiana também, acho que isso deveria ser colocado em todos os currículos vitais das pessoas, esse é um ponto extremamente positivo, né? A gente também tem aqui, direto de Belém, o Leonel Mendes, né? O Leonel também é um profissional que a gente já conhece há algum tempo, amigo nosso, consultor, auditor, controller, perito e executivo também do ramo de GRC. E a gente está com nada mais, nada menos do que ele, né? Se fosse o Bruce Buffer, diria, it's time, né? Olha só, Marcos Assi, consultor, auditor, membro do IBGC, professor do IBMEC, meu colega, professor na FECAP também, ó, dá aula ali na sala do ladinho, às vezes eu taco o apagador e pega nele. Bacharel em Ciências Contábeis e disse para mim que agora vai querer lançar carreira de escritor. Outro dia me perguntou, será que eu devo escrever livro, essas coisas? Eu falei, não sei. Vamos, né? Falei, vai com calma, Marcos Assi, né? Então, agora nós vamos começar aqui. Pode cada um de vocês se apresentar, começando pela Cíntia, por gentileza. E aí, na sequência, depois que cada um dá uma palavrinha, a gente já começa com as provocações aí, com os bate-papos acerca desse tema, controles internos como ferramenta de redução de custos e eficiência operacional. Boa tarde, pessoal. Oi, Cíntia. Boa tarde, pessoal. Muito feliz aqui, uma leveza com esse time elencado pela Perinity, uma honra aqui estar com vocês, ao lado dos meus colegas, né, aí de mercado, de pouquíssimo tempo, né, Asi? E queria muito, além de agradecer, contar um pouquinho, né, da minha trajetória. Tenho aí um pouco mais de 2 décadas, para não falar em datas específicas, nesse segmento aí de GRC, seja no segmento financeiro como de saúde suplementar, e resolvi empreender há pouco tempo, né, acabei abrindo uma consultoria auditoria para concorrer com o Assi, afinal, com o Léo aqui, por que não, né? Somos parceiros aqui de mercado de longa data, então é um pouquinho da minha trajetória bem curtinha aí, tá bom? Perfeito. Qual o nome da sua consultoria, Cíntia? Brain Consultoria Auditoria. Perfeito. É isso aí. Obrigado pela sua presença. Vamos lá, Leonel. Fala um pouco, meu rei. Diga aí. Maravilha. Primeiramente, dizer que é uma satisfação enorme estar com esse time. Cíntia, vou contar um pouquinho da minha trajetória, mas dentro do hall de amigos que eu tenho, a gente está tendo o primeiro contato, mas seu trabalho do norte ao sul do Brasil ele é reconhecido. O professor Marcos eu nem preciso falar, porque sou fã dele, li todos os livros dele, principalmente o último do ano passado, né? Então a gente utiliza no nosso dia a dia. Para mim é uma honra enorme estar aqui com ele falando exatamente esse. Então, todos os livros de gestão de risco, controle interno, da parte cultural. Então, me chamo Leonel Mendes, já atuo há pelo menos 10 anos também nesse segmento de GRC. Tá? Já ocupei esses cargos de coordenador, de auditor interno, né? E aí a gente, dentro da nossa filosofia, dentro do nosso planejamento de crescimento, a gente abriu uma consultoria também de GRC, né? E também sou conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Pará, onde eu ocupo a função ali de presidente da Comissão de Governança, Risk Compliance. E aí, no mês agora de fevereiro, a gente recebeu um convite do ministro Nardi para compor o Rede Governança Brasil, que é para disseminar essa cultura de governança no norte, que no sul e sudeste no Brasil, de uma maneira geral, maturidade
ela já é considerada baixa, no norte, então, fica mais difícil ainda. Então, a gente já teve passagem ali por instituições do segmento que são reguladas pelo Bacen, por ANS, enfim, toda essa normatização. Então, é um enorme prazer, Eduardo, amigo de longa data, junto da Perinit também. Perfeito, obrigado pela sua presença, é uma honra para a gente também. Leonel, qual que é o nome da sua consultoria? Fala para a gente, por gentileza. GRC, Gestão, Consultoria e Auditoria. Perfeito. E professor Marcos Assi, pois não, faça as honras também. Eu vou falar só boa tarde, né? Vou deixar quieto aqui, não vou falar muita coisa não. Bom, primeiro, é uma satisfação, Edu. A gente já se fala há muito tempo sobre isso, né? Eu lembro quando você começou, te chamaram para dar aula. Pô, se não sei o quê, você faz assim, você consegue, não sei o quê. Eu lembro muito bem disso. A Cíntia, já estamos aí de longa data, né? E a gente tem uma parceria longa. Ela falou assim, quase 2 décadas. Eu estou até com medo de falar quantas décadas eu estou fazendo, né? Que eu estou indo para a 4ª década, né? Porque de trabalho são 37 anos. Em compliance, controles internos, a 21, risco a 15, né? E depois o GRC virou perturbação eterna, né? Descobri esse problema meu, né? Leonel, prazer ter aqui, a gente acompanha algumas coisas, né? E aproveitando, né? Não vejo vocês como as concorrentes, pelo contrário, a gente pode fazer trabalho juntos sem problema nenhum, tá? Porque eu já estou ficando esclerosado, gaga, estou precisando de gente nova para me ajudar, tá? Então, vocês fiquem comigo por aqui, pelo amor de Deus, me ajudem. E assim, né, gente, eu tenho de ver vocês participando aqui comigo, vocês não têm noção a alegria que eu tenho, sabe? De uma geração mais nova, uma geração com sabe, que vocês estão com essa força, com essa energia. Eu estou à base de ginseng, ginkgo biloba, remédio para colesterol, remédio para um monte de coisa aqui. Vocês não têm noção como que tá o negócio, entendeu? Então, sabe, tem hora que eu até outro dia falei numa aula que eu estou me sentindo um disco de vinil velho, né? Eu entro numa empresa, estou falando de 2022, né? Você já mapeou o processo, seu infeliz? Não. Você tem controle? Não. Você tem indicadores de performance? Puta, eu estou parecendo um velho. E, na verdade, eu estou velho, mas não precisava tanto, porque são coisas que eu falava 20 e poucos anos atrás, e eu continuo falando, e vocês estão chegando com essa gana, com essa energia que vocês têm, fiquem à vontade, tá? Vocês vão trabalhar pelo resto da sua vida. Deus queira. Bom, tô só dando uma dica para você, porque o povo faz porcaria pra caramba. Chega, e daqui a pouquinho eu vou até aproveitar o ensejo, Edu, se você me permite, né? Claro. Se você me permite, se você não permitir também, eu vou inserir no meio do negócio aqui, tá? Ó, não, tá permitido, vamos um convite para vocês, tá? Dia 2 de junho, o lançamento oficial, né, do livro das 3 linhas, uma abordagem prática, tá, gente? Cansei de ouvir balela, tá? Então, assim, é uma coisa assim que eu tô muito feliz, porque já tem até só o prefácio do presidente do IBGC e o prefácio da presidente do Conselho de Administração do IA, tá? É o primeiro livro, viu, Leonel, sobre esse assunto que eu descobri que não é só aqui, é no mundo. Não existe publicação igual a nossa. É um livro inédito, como aconteceu com o meu livro de controles internos para empresa privada lá em 2009, né? E, ó, só para começar, tá? Para começar. É importante refletir porque há tantos desafios e problemas no aculturamento da primeira linha. Geralmente pela falta de entendimento do papel e da responsabilidade, bem como do grau de importância na gestão dos processos e controles internos. Muitas vezes, a segunda linha ouve dos gestores, quando tratam dos temas de gestão de riscos e melhoria do sistema de controles internos, o seguinte questionamento: eu tenho que fazer o seu trabalho? Nesse ponto, afirmamos que sim, essa responsabilidade é sua, é da primeira linha. Tá? Spoiler do livro, tá no livro. Já está diagramado, Marcos? Já tá, foi para a gráfica ontem. Tá? Ah, é? Daqui uns dias já temos o e-book e o físico nós vamos lançar no dia 2 de junho na Sampo, na Pamplona, tá? Perfeito. E vai vender na Amazon também a versão eletrônica do livro.
E eu espero que aconteça a mesma coisa que esse aqui. Leonel, ficou entre os 10 mais vendidos da Amazon em 2021. Beijinho no ombro, né? Tanto esse quanto os outros, eles são aquisições certas, não tenha dúvida. E esse próximo 3 linhas, realmente, academicamente, a gente vê uma ausência muito grande, né, Cíntia, de literatura para isso mesmo, que saia somente desses conceitos mais burocráticos e sim trazer essa prática para o nosso dia a dia. E o livro está cheio de Eu já estou esperando o lançamento. E digo mais, vamos fazer esse lançamento em Belém, viu, professor? Vamos trazer para Belém. Mas eu vou estar em Manaus. Em Manaus em final de junho. É 2,5 km. Manaus, Belém, 2,5 km. Não, dá 2 dedos. Eu fiz no mapa lá, Belém, Manaus, dá 2 dedos no mapa. 3 estações de metrô. Né? Mas vamos sim, Léo. Pode contar comigo. Vamos lá, vamos que interessa. Parabéns, Marcos Assi, por mais um livro. Não tenho dúvida que vai ser mais um sucesso grande. E aí eu queria até guardar isso que você falou. Eu acho que a gente já pode até falar a respeito da primeira, segunda e terceira linha de defesa, tema central do seu livro. Mas antes eu só queria dar um recado aqui, antes de nós entrarmos no nosso tema aqui de controles internos como ferramenta de redução de custo e eficiência operacional, queria falar que amanhã, dia 12/5, nós vamos ter o último dia do evento GRC Talks. Ele vai ser conduzido pelo nosso colega Roberto Oliveira, né? E vai ter a participação do Jorge Krenin, que é um executivo da Russell Bedford aqui do Brasil. Vai ter a presença também do Alessandro Dinamarca, da ICTS Protivity, e vai ter presença também do Leandro Bernardo Rodrigues, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, tá? O tema de amanhã vai ser como estruturar com eficiência as estratégias de continuidade, o mundo de GRC, né? Mas esse é um tema muito interessante que vai ser, então, tratado amanhã, tá bom, pessoal? Bom, a respeito do tema de hoje, eu queria também aproveitar aqui e falar que todos esses dias está sendo um sucesso muito grande. Nós estamos tendo aqui a audiência de vários países, né? Nós estamos tendo audiência aqui, por exemplo, de Portugal, Angola, Moçambique, Chile e Estados Unidos nesses eventos do GRC Talks, tá bom? Então, eu vou começar aqui as provocações com a Cíntia para dizer o seguinte. Cíntia, na nossa conversa aqui, só pela apresentação sua e do Leonel, a gente já viu uma semelhança que vocês dois são profissionais que atuam com gestão de riscos e compliance para as operadoras de saúde, né? Isso aí faz parte da experiência de vocês, o Marcos Assi. Se tiver oportunidade, é que a gente só tem 1h30 de GRC Talks, mas aí vocês explicam também para o Marcos Assi o que é a NR443, ele não sabe. Aí, o que eu queria te perguntar, Cíntia? Na sua opinião, como é que tem que ser feita uma auditoria dentro de uma empresa pensando no ganho, né? Pensando no ganho operacional de forma efetiva e, se possível, né, também, seguindo o nosso tema, reduzindo custos. Então, qual seria uma maneira? Eu sei que isso não é fácil resumir em algumas frases, mas qual seria um bom caminho para isso? Uma coisa bacana que você falou é a questão da similaridade, né? Do conhecimento, tanto do Léo como aqui do Assi, que atuou também em parceria comigo dentro dessas operadoras, do outro lado da mesa, né? Então, uma coisa que a gente vê muito ainda, principalmente o desafio deles, né, nessa implementação da RN 443 da ANS, quando se trata de terceira linha de defesa, a linha que separa essas três frentes, e mais do que isso, a gente vê muitas vezes a segunda linha fazendo o papel de terceira, e aqui eu coloco meia culpa, porque aconteceu comigo do outro lado da mesa, não tinha como a gente separar, até porque a cultura ainda desse segmento, a maturidade desse segmento ainda está no início, né? Então, é compreensível quando chega uma auditoria, por exemplo, de acreditação, né? Seja da 452, seja uma ONA, essa auditoria precisa entender, né, que eles ainda não têm nem a maturidade de atividade, nem a maturidade de conceitual para separar essas linhas de defesa. Mas isso não impede, né, que eles já comecem esse trabalho, até porque a ANS exigiu, né, que fosse separado.
Sendo assim, o que acontece? Pensando unicamente na auditoria, né, que eles tanto exigem, seja a externa para controles internos e não a de demonstrações financeiras, seja a interna, que é o que a ANS está querendo, né, implementar com relação a controles internos, está exigindo ali nas suas primeiras publicações, por onde começar, né? Qual que é esse desafio aí para a questão das operadoras de saúde, ou mesmo dos hospitais, né? Que a gente tem feito alguns trabalhos, algumas interações, e percebemos que eles também têm essa dificuldade de entender por onde começar. Eu estava montando um treinamento essa semana, exclusivo para auditoria interna de hospitais, e eles me perguntaram, poxa, Cíntia, o que eu tenho que utilizar de base para que eu possa montar um plano, por exemplo, de auditoria? Então, eu sempre dou a dica, e aí, claro, meus colegas podem concordar ou não, e eu sei que vão concordar, né, na questão do plano estratégico. Se o seu plano estratégico, ele está alinhado, né, com a sua matriz de risco na segunda linha de defesa, e com isso, culminando essa mescla no trabalho que precisa ser planejado dentro quando da tem, auditoria. né? Então, quando tem, né? Exatamente, Ácio, mas pensando que temos nesse caso, né, é por ali, né, que eles começam, essa base, né, esse documental para que eles consigam estabelecer um cronograma anual, pelo menos. Então, ali eles já sabem quais são as áreas, né, que eles têm de mais vulnerabilidade, pensando em acreditação na resolução normativa, por exemplo, 452 da ANS, eles já exigem que, para que exista, né, a acreditação dessas operadoras, minimamente você precisa ter um relatório final bem formalizado de compliance e de segurança da informação, onde eles exigem não só o PDTI, né, o plano de tecnologia da informação, mas muita coisa voltada para a segurança da informação. E aí engloba-se LGPD e etc. Então, no cronograma, né, que a gente sugere muito dentro das operadoras, poxa, por onde iniciar? Vamos começar por compliance e tecnologia, se é o que a ANS está exigindo. Com isso, eu não digo que compliance é a área de compliance, é a conformidade, né, com toda a legislação, o DEPARA que aquele regulador está exigindo, e a partir daí ele tem, né, o input para outras vulnerabilidades dentro de cada área, tá? Pensando no caso do que o Asi comentou, poxa, ele não tem planejamento estratégico, por onde começar? Vamos pelo que o regulador está exigindo, né? E aí você vai apontando no relatório, né? Um dos requisitos dentro da controladoria é estabelecer minimamente o plano, né, estratégico da companhia, tá? Não tomando um pouco de tempo dos meus colegas que tem muito conteúdo ainda para ser passado, depois desse plano estabelecido, o que eu faço, tá? Normalmente indico também para os clientes a questão do walkthrough, né? Que é muito bem amparado dentro da atividade de controles internos, e aí a gente não fala só de auditoria interna, mas a auditoria precisa fazer o walkthrough, né? Que é o entendimento do processo que ele vai auditar, as entrevistas com as áreas, né? Que executam aquela atividade que ele vai auditar, e com isso também ele estabelece uma segunda parceria, que é com a área de processos ou qualidade, né, como eles chamam, né, Léo, dentro das operadoras, eles falam muito de área da qualidade, que cuida também de processos e acreditações. Então, essa área é muito parceira, né, da auditoria, da segunda linha também. Para quê? Para que eles capturem o processo já formalizado, né, naquela área que precisa ser auditada, e ele faz um match, né, ele faz uma convergência com as entrevistas e o entendimento que ele fez na área com o que está formalizado. Então, muito importante, né, esse segundo item dentro da auditoria, com relação a entender se o que está formalizado ou não está formalizado vai de encontro com o que a área entende de rotina adequada, de implementação de controle na sua rotina, tá? Para ir seguir com os demais trabalhos, tá, Edu? E aí, claro, eu sei que o Léo e o Ácio aqui têm super
experiência também dentro de operadoras, né? Se eles quiserem complementar, fiquem super à vontade, mas é o que eu entendo minimamente que precisa ser iniciado nesses trabalhos, tá? Por linhas. Perfeito. Eu queria contribuir, se você me permitir, Marco. Claro, claro. A Cíntia foi uma lady, né? Foi uma lady ali em tratar dessa primeira linha. Para a gente, e aí é um ponto importante também trazer, o Marcos também que já atua nos outros segmentos, a gente precisa entender que a maturidade da ANS é muito recente nesses pré-requisitos. A utilização dela, essa mescla dela, em se utilizar da Basileia, em se utilizar dos critérios da SUSEP, que já vem consolidado desde 98, exatamente isso, foi totalmente disruptivo. Entretanto, Eduardo, Cinti, Marcos, essa estrutura ela é muito válida para as operadoras, talvez deem uma natureza jurídica diferente do cooperativismo. O cooperativismo, com a RN 443-518 agora, ela gera um problema muito sério de conflito de interesse, porque eu tenho natural, normalmente né, a minha natural, perfeito, Cíntia. E aí eu tenho a minha diretoria executiva, a mesma do meu conselho de administração, que é a mesma da Assembleia, para a gente no Brasil e para a ANS principalmente, gera uma série de dúvidas do processo de implementação. E esses anexos, essa desmistificação e trazer para as melhores práticas do IBGC, até certo ponto gera dúvidas, porque muitas das vezes o médico cooperado, eu não sei se os senhores passaram por isso, ele quer a legitimidade legal, ele quer que esteja escrito como está a utilização do decreto 8420 de 2015 para a estrutura de compliance, né? Então, para as cooperativas, eu acho que tem sido cada vez mais disruptivo trazer essa questão do aculturamento, trazer essa questão da estrutura e principalmente das bases do que a governança, de uma maneira geral, vai tratar, que é a mitigação do conflito de interesse da teoria da agência. Perfeito. Olha só, com base na resposta da Cíntia e até no comentário do Leonel agora, já chegaram algumas perguntas, eu vou dar uma filtradinha aqui, Rodrigo Portes está me passando. Uma delas, eu vou jogar no colo do professor Marcos Assis, porque diz o seguinte... Dependendo da pergunta, a internet cai. Não, essa não vai cair, eu tenho certeza, você vai gostar de falar. A pergunta é do André Valdir, e ela diz aqui, ó, uma dúvida sobre o walkthrough, poderiam comentar dica como conduzir o processo após o mapeamento? Então, antes do professor Marcos Assis responder, eu quero dizer que tem um vídeo no site dele, no canal do YouTube dele, que ele dá um exemplo de walkthrough numa empresa, não sei se é uma empresa metalúrgica, Marcos. Metalúrgica. E que eles compram sucata como forma de comprar ferro mais barato. E ali, ele explica como é que ele conduziu o processo de walkthrough. Então, explica para a gente rapidinho como é que é esse negócio aqui, professor Marcos Sassi, por gentileza. Vamos lá. Aproveitando, qual é o nome dele? André Valdir, é isso? André Valdir. André Valdir é o seguinte, ó. Antes de eu falar do walkthrough, eu prefiro drive-through, porque também tem processo, tá? Você passa pela cabine, faz o pedido, tá? Aí você vai para uma outra cabine em que você faz o pagamento e na outra cabine você retira. É bom checar, porque às vezes eles trocam o seu pedido, tá? Então, o walkthrough, gente, nada mais é que testar o processo de começo, meio e fim. Só que qual é o grande problema? Tá? E aqui eu vou dizer para vocês. Boa parte, né? E aqui eu não vou falar qual ramo de atividade. Boa parte dos meus clientes contratam empresas para fazer mapeamento de processo e o cara faz mapeamento de atividade. Ele não faz interrelacionamento das áreas. Não cria uma cadeia de valor. Então, como que você vai avaliar um processo, começo, meio e fim, se ele é subdividido dentro do processo? Por isso que você tem dificuldade de fazer o seu walkthrough. Walkthrough vamos pensar na seguinte Anonimed. Como que acontece a contratação de um plano? O plano, como que acontece a formalização, todo o registro, como que funciona. Aí depois você tem isso até chegar lá no seu contas a receber. Aí depois você tem a utilização do seu plano, as carências. Então, tudo tem um processo. Tá? Então, tudo é um processo. Então, o que você tem que fazer no walkthrough? Acompanhar. Ficar do lado da pessoa, ver se o que ela está falando faz sentido para aquilo.
E se de repente ela está fazendo alguma coisa que ela não escreveu, eu preciso escrever, eu preciso colocar um relatório, um controle. É esse o teste principal. Ou o contrário, né? Ou não, né? Ou nada tem, né? Que aí aproveitando isso até, eu sei que tem outras perguntas, mas eu só vou fazer um complemento do que a Cíntia falou e do que o Leonel falaram, é o seguinte, eu também passei por isso, Cíntia, quando eu fui para a área de auditoria. Eu era auditor, controles internos e compliance. Qualquer empresa de pequeno porte vai ter esse problema, mas qual que é a solução? Que você tenha políticas institucionais de compliance, de controles internos, um programa de auditoria, um regimento de auditoria, que é institucional, é da empresa, não são das pessoas. Tá? Então, você pode estar tudo dentro da mesma diretoria, não tem problema nenhum, desde que a empresa saiba o que é o compliance, o que é o risco, o que é o controle interno, dividido por todo mundo na responsabilidade. Porque o nosso modelo, Leonel, que você falou muito bem, nosso modelo de governança, ele não é horizontal, ele é vertical. Tem um que manja pra cacete e manda os outros falar amém. Ele é vertical. Um assume todo o processo e todo mundo fala amém e está muito preocupado em participar de reuniões para comer empadinha, coxinha, né? E tomar suco, ok? Então, vai além disso. Então, é processo. Então, a questão primordial, até para a gente analisar um processo de walkthrough, só para você ter uma noção, Eduardo, teve um cliente meu que eu escrevi um processo assemblear. O que é o processo assemblear? O que a secretária da governança faz quando vai ter uma AGO, quando tem uma AGE, quando tem reunião do conselho, como funciona o convite, eu criei um processo disso. E nesse cliente já mudaram 4 vezes a secretária do conselho e não precisou mudar nada, porque o processo está escrito. Perfeito. Entendeu? Não quer dizer que cada uma implementava o seu jeito, não. Você criou uma sistemática efetiva, eficaz, ali, única, para fazer que funciona bem. O modelo que está lá. Porque é o seguinte, perfeito. A gente tem que ser, e até o Léo aproveitando, nós temos que ser uma consultoria tailor-made, eu acho bonito esse nome. A gente vai costurar a roupa conforme a medida do nosso cliente. É isso que tem que fazer. É isso aí. Porque, Edu, a gente mora aqui em São Paulo, né? Então, eu ia falar cidade, porque tem gente que é de fora e não vai entender. Eu não consigo colocar São Paulo dentro do Espírito Santo, mas eu ponho Espírito Santo dentro de São Paulo. Então, o que é que eu quero dizer com isso? O que serve para um não quer dizer que sirva para o outro. Então, você tem que fazer o seu modelo. É o que a Cíntia falou. Entenda a sua estratégia, o seu plano. Eu até brinquei que tem a matriz de risco, às vezes não tem, né? Tem a matriz de risco, não ter a matriz de risco é o próprio risco. Né? Então, ter os processos... E assim, parta para a simplicidade. As pessoas querem sofisticar demais sem ter. Né? O simples já está difícil, não está, Léo? Você trabalha com... Menos é mais, né? Exatamente. Em 2016, quando eu falei de compliance no evento do SESCOM, quem que é esse cara para falar nisso? Hoje, todo mundo de contabilidade está falando sobre isso e dá vontade de levantar a placa e dizer, chupa, né? Chupa que é de uva, seu trouxa, porque eu estou te avisando que precisa. Perfeito. Marcos, tem um desafio muito grande. Desculpa, Léo. Tem um desafio muito grande que o Léo comentou, né? Porque, assim, existe a questão do sistema cooperativista e existem as operadoras que não necessariamente têm a ver com cooperativas, né? Mas nesse desafio que o Léo comentou, dentro do sistema cooperativista, a gente percebe a área de qualidade, de processos, exatamente o que o Assi comentou. Poxa, eles desenharam a atividade, o mais difícil, e eu não tenho a visão macro do processo, a cadeia de valor da empresa, onde é que começam os processos, quais são as entradas daquela operadora, daquela empresa, e onde é que sai. A gente sabe que a saída e o final é sempre a contabilidade, né? Mas qual que é esse meio? Como que a auditoria vai entender, né? Como funciona aquela área? Não adianta eu entregar 100 processos daquela área, por exemplo, de contas médicas, mas a auditoria não entende onde começa, onde termina, né? Então, eles já fizeram mais difícil. O pior é eles entenderem como simplificar, né, Assi? Aí é difícil colocar eles para entender e eles não conseguem, sabe, Edu? Acho que é pior isso, né, Cíntia? Porque se você conhece as entradas e conhece as saídas, mas você não conhece como isso se transforma, como é que você agrega valor ao produto, é preocupante.
né? Exato. É muito preocupante, né? Agora, na linha desse... só antes de eu partir para o próximo questionamento aqui... O Léo queria complementar alguma coisa aqui, que ele engasgou aqui. Desculpa. É verdade, Léo. Não, na verdade, dentro dessa linha que o professor Marcos falou e que a Cíntia acabou comentando também, em termos de simplicidade, hoje é difícil a gente estipular hoje a metodologia que a gente vai utilizar para fazer esse mapeamento de processo, sabe? Qual é que vai se encaixar realmente na rotina? Um simples CIPOC ou um BPMN? O que hoje, às vezes, entende? Então, essa definição parte muito do profissional, do entendimento da estratégia, como a Cíntia colocou. A gente entra em diversas empresas em que não tem planejamento estratégico, não tem um mapa, não tem uma cadeia de valor. Como é que você vai mensurar todo esse processo, né? Tem uma pergunta que acabou de chegar, Leonel, que é da Andressa Bergamo, que fala assim, quais seriam os passos para quem está começando? Cadeia de valor, mapear processo, identificar riscos, elaborar matriz de risco, inserir controles e monitoramento? Qual seria a melhor ordem? Ela já falou. Essa ordem que ela falou? Ela já respondeu, a pergunta dela está respondida. Você recomenda, professor? A diferença qual é? Obter essa informação para poder fazer isso. Essa vai ser o maior desafio. E aproveitando o que o Léo falou aqui, CIPOC, MPNN, MASP, DMAIC, você usa o que você quiser, filho. O importante é saber onde começa e onde termina o que as pessoas fazem. Pronto. Tá? É um modelo. Você quer usar um modelo da ISO 9001, que é a de instrução de trabalho? Passo a passo, quem está fazendo, quem está envolvido. Depois você sofistica, cria link, busca o negócio, entenda o que as pessoas estão fazendo. Sabe o que acontece, Léo? As pessoas começam. Outro dia o cara me trouxe um CIPOC, eu falei, tá bom. E agora, como que você faz isso? Eu falei assim, você fez o CIPOC, mas não é você que vai cuidar do CIPOC, criatura de Deus. É o cara lá na ponta, ele tem que saber, começa por onde, passa para quem, o que essa pessoa faz, como que volta para mim, o que eu aprovo, é relatório, é isso. É isso que as pessoas estão errando, tá? De fazer um processo para ele. Você tem que fazer um processo para que os outros possam ler. Esse é o grande erro. Então, isso que ela falou agora é o processo adequado. Conversar com as pessoas, coletar informação, né? Usar a metodologia 5W2H. Eu acho lindo, né? Ontem eu estava dando aula sobre monitoramento, 5W sobre H apareceu umas 20 vezes na minha apresentação. Aí um falou assim, qual que o senhor usa? Eu falei assim, a metodologia do quem? Metodologia do quem? É D-U-K, não, do quem? Quem faz? Quem autoriza? Quem aprova? Quem salva? Quem recupera? Quando eu descubro quem, eu descubro quando, onde, por quê, quanto custa, como faz, está fazendo errado, está fazendo certo. Aí você descobre todo o restante do processo. As pessoas já querem criar, fazer um negócio sem entender quem é. Às vezes o cara, a Cíntia sabe disso, ela está rindo, porque às vezes você vai conversar com o cara, o que você faz aqui? Na realidade eu estou substituindo uma pessoa que saiu há 2 anos, mas era temporário. E não é a função dele, né? Aí você mapeia o processo dele, daqui a pouco ele sai, aí você descobre que ele está fazendo tudo errado, não é isso. Então, calma. Ache as pessoas certas, converse com as pessoas certas, faça uma matriz de risco com indicador de controle, com um indicador de normativos, de manuais, né? De contingência já para o seu processo. Né? A gente tem feito isso nas Unimedes, treinamentos assim. Faça aqui processo, controle, risco, manuais, auditoria, monitoramento. Não, as pessoas querem monitorar, não sabem nem o que faz. Não tem nem os processos, né, Márcio? O cara tá igual o mineiro. Dom Cotô, Pão Covim, Dom Covô. Sabe? Tá desse jeito. Ele tá lá no meio do processo, né? Mais perdido que azeitona e boca de banguelo, porque eu não posso falar as outras coisas. Como o Léo comentou também, uma coisa bacana, que ele falou, poxa, a SUSEP já está ali bem regulada, está antecipada, né, com relação à ANS, mas antes disso, a gente teve o histórico do Bacen. Eu peguei o começo das regulações de risco, junto com a ACE, né, a exigência do profissional de compliance, onde ninguém sabia o que compliance fazia, né, então a gente estava nesse vulco-vulco também no começo das regulações financeiras, né, e não é porque tanto Bacen, SUSEP, CVM têm ali as suas exigências que esses segmentos também estão bem estruturados dentro dessas companhias, né, dessas instituições. Às vezes a gente se espanta porque, assim, estão bem regulados há mais tempo, e aí quando você entra para fazer uma auditoria ali recorrente de controles, você se espanta, porque, assim, é tão descentralizado
que as pessoas, as áreas não se conversam e você não consegue descobrir onde está o início e o fim daquela atividade de controle, né? Eu te amo, Cíntia, eu te amo. Porque a qualidade monta o processo e não leva para o resto da empresa. Aí o controle interno vai lá e mapeia que não bate com o da qualidade. Aí o risco vai lá e mapeia que não bate com o controle interno. Como que a gente vai fazer o processo funcionar, gente? Essas áreas têm que funcionar harmônicas, né, gente? Edu, exato. A desculpa, a justificativa, não vamos falar em desculpa, né? A justificativa é que são diretorias distintas. Mas qual o problema? Você tem que ser parceiro da outra área, uma área complementa a outra. O que está acontecendo dentro da ANS, né, dentro dessas instituições que estão reguladas agora, esse início de regulação que o Léo comentou, poxa, esse movimento, quando você olha, é uma engrenagem, né? É muito bom quando você centraliza a GRC em uma única estrutura, porque, assim, é um trabalho complementando o outro. É compliance, né? Começa lá em processos, aí vai por compliance, eu entro em gestão de riscos, finalizo ali em auditoria, nessas vertentes eu crio outras áreas, né? Como a Asi comentou, tem outras nomenclaturas, mas tudo bem, é um engrenando, né, o trabalho do outro. E quando você descentraliza, segmenta dentro das instituições, você conversa com as pessoas, principalmente os mais novos, né, de área, o pessoal que está migrando ali para o compliance, por riscos, e salta aos olhos dessas áreas, não só pela questão de status, né, no currículo, mas a questão também de salarial, muitas vezes, mas a pessoa não consegue entender que existe uma questão acadêmica muito importante por trás, né? E a questão relacional. A gente teve que aprender isso também no mercado, né? A gente veio lá de uma estrutura financeira onde a gente, né? O que está na lei tem que ser cumprido, mas ao longo dos anos a gente foi se renovando como profissional. Não, eu preciso sim aprender, né, como pessoa, a ser parceiro, a me relacionar bem com todo mundo, com as áreas, porque assim eu tenho, né, mais resultado no meu trabalho, né, como gestora ali de GRC, tá? Você sabe que esse seu comentário, Cíntia, ele, quando você mencionou da regulação dos bancos, eu acho que os bancos são grande referência por alguns aspectos que até é muito fácil a gente lembrar aqui. Primeiro, eu vou recomendar que vocês assistam o primeiro episódio do GRC Talks, que já está lá no YouTube, porque naquele evento, que foi o primeiro, ele foi comentado a respeito, por exemplo, da 3380, né, um dos primeiros regulamentos que tratava de risco do Bacen lá atrás, e depois disso veio a circular 4557 do ano de 2017. Ela é chamada de GIR, que é a Gestão Integrada de Riscos. E através da GIR, uma das determinações nesse normativo do Conselho Monetário Nacional Bacen, né, CMN, é que todas as áreas de riscos estejam unidas em uma única diretoria, por isso que ela se chama GIR. Então, você junta risco de crédito, de mercado, de liquidez, o risco operacional, e você cria a figura do CRO, né, do Chief Risk Officer, para que você tenha um único gestor em cima de todas essas modalidades, essas naturezas de risco, né? Então, não estranhamente, não, de forma muito natural, os bancos são, sim, os grandes, foram pioneiros ali na questão dos regulamentos. Assim também como tem... E essa 4557 já foi reeditada por outras circulares? Foi, agora a gente tem uma única, né, Edu? Uma única para todos os riscos. Ficou muito boa essa regulação. Também tem a circular 4595, que é a circular de conformidade, a circular 4588, que é de auditoria, todas essas três que eu mencionei do ano de 2017. Já foi foram todas alteradas, né? Porque todas são de 2017, né? Sim. E o que acontece com... a 4968, que é de controles internos, que substitui a 2554. Isso, a 4968 é a mais recente de todas, né, Marcos? Tem um vídeo meu explicando como fazer aquilo funcionar, tá? Para as pessoas pararem de ficar perturbando, né? E sabe o que vocês me lembraram agora, Edu e Asi? Uma coisa que as pessoas também têm um desafio muito grande, e o Léo vai concordar comigo, dentro dessa regulação nova da ANS, é que as pessoas acham que porque aquela legislação foi reformada,
né, foi complementada perante aquela, né, original, eles acham que ela foi revogada, mas ali na resolução nova, ele não fala no final, revogo, por exemplo, a 443, que, né, a gente sabe que está saindo aí as complementares, mas ela não está revogando a anterior, e aí eu vejo muito discurso, você deve ter passado por isso também nos treinamentos, do tipo, a antiga 443, poxa, ela não foi revogada ainda, ela está, alguns, né, antigos estão sendo atualizados, porque ela é só de 2019 só, mas uma bobagem, né? Coisa antiga, né? Olha, pessoal, na verdade, até pelas próprias consultas, né, professor Marcos e Cíntia? A própria ANS fez várias reuniões para tentar corrigir uma série de, talvez, lacunas operacionais em como informar para ela quais são os critérios. Subjetividades, né, Léo? Interpretações, né? Até porque eu falei para o cara da ANS que eles começaram errado, eles tinham que começar com a matriz 3x3. Eles começaram com a matriz 5x5 num processo que não tinha maturidade para isso. Era muito ainda, né? Tem que começar aos poucos. Não adianta vocês... 5x5, o cara não sabe, né? O que é muito alto, muito baixo? Sei lá, 2,10 m é muito alto, 1,5 m é muito baixo. Sei lá, não sei. Qual o seu critério de parâmetro? Então, começasse com alto, médio e baixo, até para criar uma cultura do processo. Você já quer começar com o sarrafo lá em cima... E o povo está passando em pé embaixo aqui do sarrafo, só para você ter a noção, tá? Porque eu não estou conseguindo nem pular o sarrafo. Então, acho que às vezes é uma questão de você estruturar melhor o teu processo. Perfeito. Pessoal, eu tenho uma aqui, Leonel, que essa eu vou fazer para você, os demais podem comentar também. Esse questionamento é do Edson Vicente. Ele fala assim, falando em controle, estamos aqui na Unimed Sorocaba, na implantação da GRC, da RN 518 de 2022, nessa RN recente. A minha pergunta é, como medir ou estipular a eficiência de um controle? Isto é, dar peso na prática, né? Então, vamos lá, você que eu acho que é especialista disso daqui, ajuda o Edson Vicente com a sua resposta, depois todo mundo comenta. Primeiramente, você vai ter que olhar a questão da maturidade desse teu primeiro nível de controle, né? Você vai ter que começar a perceber o lastro dele, como é que ele se comporta em relação ao risco, né? Então, historicamente, fica difícil você mensurar o benefício desse controle. E aí, Eduardo, eu sou Marcos e Cíntia, eu tenho uma preocupação muito grande, porque quando a gente fala de controle interno, a gente tem que, não pode ser a mão muito pesada, senão eu travo, senão eu onero a operação, e também não posso ter uma mão muito solta, porque senão eu não tenho a efetividade dele, né? Então, a priori, ali você vai ter que mensurar para você começar a fazer as análises dessa efetividade do teu controle, né? Então, dependendo do período que você tenha de maturidade, esse primeiro ano é bem difícil você ter efetivamente uma característica de efetividade em relação a esse controle. Um pouquinho do que o Marcos acabou de falar, né? Começar com uma matriz 3x3 ao invés de uma 5x5, né? Vai no bom senso ali, em doses ali com parcimônia, para não começar difícil e ter dificuldade de operacionalizar. Até aproveitando aqui, só para aproveitar esse comentário, todo lugar que eu chego eu pergunto o que é controle interno. A pessoa quer mostrar maturidade de controle interno e fala assim, tá, mas primeiro o que é controle interno? Eu tive uma reunião com o Banco Central agora, há 3 semanas, num banco, tá? Aí o Banco Central fala assim, por que o relatório de vocês tem as operações de crédito aprovadas e as operações negadas? Assim, para comprovar para você que meu controle interno funciona. Porque se eu só mostro só o que entra, eu não mostro o que eu estou negando, porque eu tenho um motivo para negar, que eu avaliei, que eu testei, que eu verifiquei. Se eu não mostro para você o porquê que eu neguei, como que eu mostro a efetividade do meu controle interno? Se eu tenho 15 fraudes, eu consegui evitar 13, então eu tenho que mostrar que teve 2 e teve 13 que eu evitei, eu mostro que o meu controle está funcionando. Então as pessoas querem mostrar um processo sem conseguir justificar. Então, Léo, é o seguinte, pensa no teu carro. Onde está o controle interno no teu carro? Está no freio. O freio não foi criado para parar o seu carro.
O freio foi criado para você poder acelerar e reduzir a velocidade quando necessário. Com Essa é a segurança, função do né, controle. Alce? Exatamente, essa é a função do controle interno. Limitar a velocidade que você está andando. Tem hora que você tem que andar 120 por hora, porque a estrada permite. Mas quando você estiver chegando, por exemplo, numa estrada que tem assim, pedágio a 2 km, você já está entrando na estrada, está 120, daqui a pouco ela vai pedir para reduzir a 90, 80, 60, e se você tiver um aplicativo, que eu não vou fazer propaganda, que ninguém está pagando para nós para falar o nome, tá? Se tivesse pago, ele falava, fulano de tal, né? Aí você tem um aplicativo no para-brisa do seu carro, você tem que passar no máximo a 40 km por hora, 40. né? Na catraca. Sem o freio, como é que você faz? Então, Toma isso multa, que você porque tem. agora multa o pedágio, né? Exatamente. Então, o freio e o controle interno é o freio do negócio. Eu não estou impedindo o negócio de andar, mas ele tem que andar dentro dos limites de velocidade. Perfeito, perfeito. É assim que você Sim, evidencia. Uma coisa legal que o Assi comentou, Edu e Léo, agora, nessa questão de prevenção à fraude, né, dentro de segmento financeiro, o pessoal, claro, não só do segmento financeiro, agora de saúde também, eles já estão entrando com a sorte de ter sistemas, né, automações nos seus processos. Tá aí a Perenite que não me deixa mentir, né, Edu? Então, assim, eu sou da época de fazer PLD na mão, prevenção à lavagem de dinheiro na mão, prevenção, tudo na mão, né? Então, assim, o que o pessoal hoje leva tempo para fazer due diligence em minutos, eu levava, às vezes, 2 dias em um CNPJ, né? E visitando o cara ainda. E visitando o cara também para saber se o cara existia. Cara, e Indo para achar presencialmente. sócios de CNPJ, de PJs? Muito difícil. Então, assim, o que acontece pensando nessa leva que agora está tudo automatizado, um dos controles internos, tanto de prevenção a fraudes como em PLD, dentro do sistema que eles podem fazer, é o que o Assi comentou. Deixa eu ver se minha política de alçadas está implantada dentro desses sistemas. Deixa eu ver se realmente essas pessoas que têm autorização para aprovar ou negar, elas têm, né, o aval ali, né, formal de que eles são autorizados a fazer isso. Então, você cruza a sua política de alçadas e limites e parametriza ela dentro do sistema, não esquecendo que tem entrada, tem rotatividade, né, inclusive de gestores e de diretoria. Então, eu preciso sempre, né, garantir essa revisão, o meu controle interno dentro do sistema também, né, um exemplo ali dentro da automação, né? E por favor, crie cadeia de valor, tá? Para saber qual que é o processo primário, o processo secundário. Por favor, né? E as áreas de gestão, que ajuda muito a fazer uma matriz de risco depois, viu? Hashtag fica a dica, tá? Pô. Olha, pessoal, chegou aqui uma pergunta da Dinara Rodrigues. Dinara com Y2N falando. O Et do Pará ali. Sim. Olha só, na 518, no artigo 18, fala que a RN 443 foi revogada. Porém, a RN 518 entra em vigor no dia 1º de junho. Não entendi. Afinal de contas, a RN 443 foi revogada ou não? E aí, Leonel, responda se for capaz. Vamos lá. Quem está vigente? Quem está vigente é a RN 443, né? Ela continua vigente. Não entrar ela não foi. Que vale exatamente. Com a 1518 ela só foi regulamentada. Aqui, um pouquinho, né? Então tá certo. Então tá certo. Até Resposta, aproveitando, então, Genara, só que um detalhe. Todo o processo que foi pedido para 443, tá? Ela tem que ser traduzida para 518, tá? De 518 ela trouxe algumas atualizações que só entram em vigor em 1º de junho. Tá? Então, enquanto ela estiver vigente, continua usando o modelo, mas já se prepara, até porque, olha, se eu só vou começar a mandar as informações em 2023, mas tem que preparar em 2022, tá? Só para avisar, né? Porque as pessoas não entenderam isso ainda, viu? Que é o caso também, né, Assi, daquela questão da própria 443 ainda vigente, que eles falam do PPA, né, do plano aí de procedimentos de apuração de auditoria, de controles internos, etc. Ele fala que em 2023 ele tem que ter a regulação 100% implantada, né, de gestão de risco, etc. E tem gente que está começando agora a ver isso, só que eles esquecem que no conteúdo dessas regulações, eles já pedem o cálculo, né, de cada um dos riscos, né,
Claro que ainda eles dão sorte de que as informações eles pegam da contabilidade, mas já eles vão pedir as informações gerenciais, assim como o Banco Central solicitou, né? E além disso, ele pede que você faça simulações, avaliações de cenários específicas para cada risco e teste de estresse. Ninguém consegue fazer isso na mão, né? A não ser que seja um expert ali, né? Em VBA, em Excel. Por isso que existe o Perint GRC. Uhum. Não vamos se esquecer, né, Edu? Lembrando que para você implantar um sistema que faça tudo isso, você não faz do dia para a noite, né? De 3 a 6 meses, dependendo do sistema, né? E da contratação. Então tem essa questão também que o Asi comentou de temporalidade, né? Perfeito. Bom, que também a própria 452 tinha, né, Cíntia? A gente reparou Exato, muito. Léo. E a operadoras 452 veio mais detalhada, né, Léo? E eu adorei essa 452, porque a 443 trouxe o abrangente. E a 452 fala, olha, pessoal, em compliance você faz isso, né? Em gestão de risco XPTO você faz aquilo. Isso daí ficou bem legal, né? Tinha uma pergunta aqui anterior que eu já tirei, que eu não estou vendo mais, mas ela dizia assim, qual a importância da circular 452 de acreditação, uma vez que ela não é obrigatória, mas ela é uma circular de certificação. Ela vai garantir um grau de excelência para a operadora que a implantar. Então, qual que é a opinião de vocês em relação à importância dela? Diferentemente da 443, ela é mandatória. Todo mundo tem, que é obrigatória. A 452, não, né? Ela é algo que você faz se você tiver num nível de maturidade adequado, ela é recomendada. Qual que é a importância dela para vocês? Vou deixar o Léo falar, Cíntia, que eu falo demais e eu concorro com o Vamos lá, Léo. Maravilha. Bom, para mim, senhores, a 452 ela vem com uma questão de trazer ali a visão do beneficiário, sabe? A sustentabilidade e a continuidade da operação de saúde suplementar no Brasil. Existe um papel fundamental inerente a essa RN 452. E esse movimento, que foi uma palavra que o professor Assi colocou logo no início, ele tem amadurecido muito no Brasil. Vou dar um exemplo aqui do estado do Pará. O SEBRAE do estado do Pará, aliado ao Ministério Público do estado do Pará, tem incentivado agora as micro e pequenas empresas a terem um programa de integridade. A nova lei de licitação tem no seu artigo 25 a exigência também, tá? Então, essa maturidade, esse elemento de gestão de continuidade, ele, pelo menos ao meu ver, contribui muito. Nós que somos estudiosos e defendemos essa bandeira de governança, é uma contribuição favorável para a gestão e principalmente para a continuidade e sustentabilidade, ou como a gente diz, a perenidade do negócio. Perfeito. Aproveitando, Edu, como chama a pessoa que falou da ANS 444, da 518? A 518 foi a Dinara Rodrigues. Dinara, só aproveitando, se você pegar os anexos da 443 e o anexo da 518, dá uma olhadinha lá, você não vai ver diferença nenhuma, tá? Só para avisar, tá bom? Eu fiz questão de procurar aqui e fazer, peraí, tinha uma coisa que eu já tinha visto aqui, eu estou vendo os anexos, né? Até as fórmulas, anexo 4, anexo 5, tá igualzinho da 443, tá? Pode ter mudado um outro termo lá, mas o padrão, o esqueletão é a mesma coisa, tá, Dinara? Só para avisar que eles fizeram alguns ajustes de termos da 443 que ela trouxe um norte para fazer, tá? Para deixar bem claro que... E imagina, né, Léo, a reclamação que a ANS não recebeu, a quantidade de volumetria de reclamação quando saiu a 452, né, Léo? Porque ela sobrepôs super, né, em detalhes a 443. Aí eles rapidinho, deixa eu reformar aqui. E detalhe, né, colocaram que o cara tem que ser registrado na CVM para ser auditor interno. Assim, da onde precisa isso? Para auditor interno, eles criaram uma regra que não existe. Matou demais, né? Isso é uma regra e lembrando que esse registro é para quem for prestar serviço, né? Se você, o Léo, internamente, né? Se ele é um CLT, ele não precisa. Houve até uma consulta na época que eu estava em operadora de saúde formal, a ANS, eles confirmaram isso, mas nas entrelinhas é o que o Asi falou, é interpretativo. Então, eu acho que eu tenho que contratar um cara que é contador e registrado na CVM como auditor independente, sendo que ele está fazendo controle interno.
nas normas internacionais de auditoria isso não existe, isso é um erro. Você pode questionar, Exato. porque o auditor interno, ele pode ser administrador químico, ele pode ser um Eu sou psicopata. administradora, o Assi também não é contador. Você é contador, Assi? Nem sei. Oh, aqui é contador, aqui é CRC na véia. Bacharel Eu em pago Ciências todo Contábeis. ano. Eu sou bacharel em Eu sou contabilidade. administradora, todo mundo Bacharel. acha que eu sou formada em Direito, mas eu não sou, e a gente faz auditoria, a gente faz uma série de trabalhos aí Contador, viu, que Léo? não necessariamente envolve contabilidade, né? Contador. Tá? Olha só, pessoal, tem uma pergunta aqui que ela é... Opa, o Você derrubou Léo... O Léo A não câmera dele está mais fechou. entre nós, mas eu acho que ele já volta. O Léo Enquanto É fechou só não a é câmera, aqui. o Léo tá aqui. Tá, vamos lá. Tá aí, você tá aí, Léo? Tá ouvindo a gente? Tá com o Acho que Tem microfone que tirar fechado. do mudo. Ele vai voltar, vamos acreditar. Eu vou jogar essa daqui no colo de vocês dois, olha só. Tem uma questão aqui que ela é simples, mas ela é capciosa. Eu tenho certeza que ela dá uma boa discussão aí. Ó, o Léo voltou. É o seguinte, Passa para ele. a pergunta é do Eber Silva, eu conheço ele. Ele é da Unimed de Cuiabá. Eu estive aí em reuniões com eles. Eu caí. Não cai não, fica aí. A pergunta é, controle é somente para atividade operacional? Olha só, controle é somente para atividade operacional ou existe o controle em outras camadas de atividade que não a operacional? Eu queria ser que Quem se o que habilita? não é operacional? Vou fazer uma pergunta para o É Eber. cliente do O que Assi não lá, é hein? operacional? É pior que é. O que não é operacional? Tudo é operação. É operação, é um negócio. Então, tudo que você fizer é operacional. Ou seja, desde a entrada da cadeia, desde o processo ali da solicitação, ali, enfim, antes do registro, da É parte do formalização. negócio. É operacional. Se tem um terceiro que fornece serviço para você, também tem que ter controle interno. É operação. Tudo. Pois não, Léo? Não, exatamente. Pensando nessa pergunta aí, a gente precisa talvez visualizar, eu acho que o que o professor Marcos falou, é a visão sistêmica da empresa, né? Trazendo um conceito um pouco mais de controladoria e a visão sistêmica da empresa e dos seus subsistemas, que eu tenho a entrada, o processamento e a saída, né? Então, o modelo de gestão talvez favoreça esse tipo de dúvida, mas a gente sabe que até pela própria estrutura do COSO, o risco estratégico, o controle interno estratégico entrou nesse framework de 2013, que ficou fora de 92, sabe? Então, talvez se ele estiver visualizando essa estrutura, pode ser que gere esse tipo de dúvida. Mas como o professor bem falou, e talvez a visualização sistêmica da empresa como um todo, de entrada, processamento e saída, a saúde não sai da minha cabeça, né? E saída, ela favoreça essa interpretação de que o controle interno vai funcionar para tudo. Até porque, por exemplo, due diligence vai funcionar como um controle interno. Senão o Carrefour não teria pago o preço por ter contratado uma terceirizada que gerou um dano reputacional gigantesco para ela. Né? Não sei se os senhores concordam. Sim. É que assim, né? Sabe o que acontece? A questão do controle interno, qualquer atividade na empresa precisa de controle. O mínimo. Qualquer coisa que vai fazer é um controle. Na Copa precisa ter um controle do café, do açúcar que usa, sabe? Tudo tem um controle. Então, tudo é voltado ou como principal da operação ou como subsídio da operação funcionar. Né? É que nem os caras me perguntam assim, quanto que a TI perde? Assim, a TI perde o quanto o negócio perder, porque ela está tão relacionada ao negócio que ela não é mais uma coisa distinta. Exato. Não então, dá para tratar como uma entidade separada, né? Exatamente. O que o negócio perde é o que a TI vai perder junto. Se parou de operar a TI, parou o negócio e parou todo o processo. Então, a questão, assim, você pode ter, lógico, controle contábil, controle administrativo, controle de operação. Você pode dar o nome que quiser, mas tudo é voltado para operação, para o negócio, tá? E uma coisa que me lembrou também, meninos, é a questão do que a ANS está trazendo essas regulações, não esquecendo que o Banco Central divulgou aí novas regulações para algumas empresas e pessoas físicas, né? Então, a gente tem a SCD, não sei se tem público aqui voltado para a Sociedade de Crédito Direto,
está no início também, né, a Ciléu, essas regulações. Então, assim, o Banco Central está indo pouco a pouco, igual a Inês, sentindo o mercado, quem é que está entrando, para aí começar a pesar a mão, né? O ano que vem vai regular as fintechs, elas vão ser reguladas, vão ter que ter compliance, lastro, e aí vai ter custo, que aí o povo vai querer começar a criar controle para minimizar custo. Porque você sabe que nós já temos percebido, né, nós, digo na Perinity, nós temos tido um aumento, colegas, de fintechs contratando solução de GRC. Sim. Nós temos tido com o aumento, então, creio eu que seja reflexo dessa regulação. Né, eles entraram em uma parte do hub dentro da instituição financeira, fintechs, né? Então, eles estão porque os bancos separam, né? S1, S2, S3, S4 S5, e a financeira aí, S5, né? É isso aí. Uma classificação. É isso aí. E aí, lembrando que a S5, que é a última camada ali, muita coisa eles ainda não são obrigados. Então, eles estão achando que está tudo bem, mas eu não sei o Asi ou o Léo, mas quando eu vou avaliar, por exemplo, ou implantar uma área de GRC e até auditoria interna, tudo que eu me baseio ali é sempre no Banco Central, na CVM, né, pessoal? Por quê? Porque a gente sabe que eles vão chegar lá, aquele embasamento, aquela estrutura, né, que eles estão almejando. Então, eu quero um dia regular, né, esse setor para que, né, caso haja alguma quebra aí, alguma questão ali de fracasso dessa instituição, ele não prejudique, seja o beneficiário, seja ali a pessoa física ou quem quer que seja, e o mercado como um todo, né? Então, a gente não pode esquecer disso, né, Edu? Cíntia, tem um detalhe, o cara entra como S5, ele tem um prazo para virar S4, então ele tem que se preparar e se profissionalizar. É quase uma basileia ali, ao contrário. Então, o cara tem que se preparar, porque ele entra como S5, quando a gente brincava de queimada, era o café com leite. Ele não pode, né? Mas aí, com o passar do tempo, vai aumentando as cobranças e o sarrafo vai aumentando. Então, você tem que estar preparado para atender essas demandas. E, lógico, olhando o seu tamanho, porte, complexidade. Não faça aquilo que é maior que o seu passo, pomba, né? Não dê o passo maior que a perna. Minha mãe falava isso para mim, né? Eu demorei a entender mas isso. Eu não, tenho certeza. Na legislação ali do Banco Central para SCD, ele fala, né? Tanto a parte de tecnologia como de governança, conforme o seu porte e estrutura, né? Então, ele já porte, tamanho e complexidade. É sempre isso questão para que a pessoa entenda. Assim, você não tem hoje, mas você tem que preparar para daqui a pouco você ter como apresentar. Já se planeja, né? Eu estou trabalhando numa S5, tá? Num banco S5, que o Banco Central falou assim, eu nunca vi um relatório de controle interno igual ao de vocês. Eu falei assim, por quê? Porque o de vocês é todo detalhado. Eu falei assim, exatamente, eu peguei o balancete do banco e para cada conta do balancete eu abri uma explicação para a movimentação da conta nos últimos 6 meses. Tanto que quando eles foram fazer o balanço de dezembro, Edu, eles usaram o meu relatório de controle interno para fazer as notas explicativas. Para cada conta do balancete, eu abri um controle, como funciona a relação, quem são os clientes, tudo está lá dentro. Então, antes do meu cliente mandar as informações para o Banco Central, eu faço o relatório de controle interno e mando para ele. Ele valida, aí ele manda o Banco Central que as informações estão fechadas. Tudo que eu implementei de políticas, tudo que eu fiz, sabe? As pessoas complicam demais. Eu não sei por onde começar. Eu acho que desespera, né? Você acha que é desespero deles, né, Léo? Assim, só pode, né? Quer atender. Mais ou menos assim, né? Então pensa bem, usa o balancete. Tranquilo. Eu também quero contribuir com relação ao SS5, porque a gente conversou aqui e realmente ele está, vou dizer assim, no menor nível. Mas, por exemplo, hoje eu estou implementando numa cooperativa de crédito que fica a 7 horas de barco de Santarém, sabe? Nossa. Então, quer dizer, lá no meio, essa cooperativa de crédito de uma grande mineradora, a gente está indo fazer esse trabalho de implementação dessa estrutura de governança risco compliance. Sabe? Por quê? Porque a gente já vai buscar, os gestores já conseguiram, através da maturidade dessa mineradora, a entender a resolução 4970 de 2021 do Conselho Monetário Nacional. Então, quer dizer, isso como o professor Marcos bem colocou, a gente tem evoluído e começa do básico, começa do processo, começa da política e vai informando os critérios.
E ainda bem que é tudo eletrônico, né? A pessoa, se fosse físico, caísse dentro do rio os documentos, para a gente ter que voltar depois para fazer de novo. Você já imaginou o risco? Léo, eu não sei o que vocês fazem nesses direcionamentos distantes, né, Léo? Mas normalmente o que eu falo para o pessoal? Poxa, faz um benchmark com quem já tem, né? Estruturado o processo no mesmo porte que vocês. Nada como fazer as parcerias aí no mercado, principalmente de segmento similar, né? Ele vai tendo ideias, né? Conversa Pessoal, com a gente. Está chegando muitas perguntas aqui. Eu já sei que nós não vamos conseguir respondê-las. Vou tentar selecionar algumas aqui. E mais ao mesmo tempo, quero fazer uma provocação aqui que eu já tinha anotado antes. E é para a Cíntia. Ufa, Isso daqui é o seguinte, Cíntia. Olha só. Se livrou, hein? Assi e Léo. Cíntia, você aí nessa sua experiência, você atuou tanto no mercado financeiro, você conhece de Bacen e você conhece de ANS. Remetendo lá para o nosso tema, né, que é redução de custo, eficiência operacional a partir do controle interno. Qual que é a diferença de estabelecer controle interno e auditoria, seja na parte financeira, seja nas operadoras de saúde? Quais são os pontos fundamentais que diferem um do outro? Para mim, assim, não existe diferença de conceito quando eu falo de auditoria e controle interno, porque a auditoria é parte, né, do controle interno, assim como a gente tem controle interno na primeira e segunda linha de defesa. Então, a auditoria é a parte final, né? A terceira linha de defesa de controle interno. Ele está ali para garantir que o controle que foi ali estabelecido está sendo cumprido, ou se precisa, né, melhorar e tudo mais. Pensando na questão financeira, e aí a gente não precisa falar de segmento financeiro, vamos falar, por exemplo, da área financeira dentro de uma operadora de saúde, dentro de uma corretora, né? Ali dentro do financeiro, dependendo da estrutura, né? E como o Asi comentou e o Léo também, o porte da instituição, você tem contas a pagar, você tem contas a receber, você tem um faturamento, e quiçá, de repente, a controladoria fazendo toda essa gestão, né? Então, pensando nisso, como que eu consigo estabelecer bons controles dentro da área financeira e não especificamente do segmento, né? Para que eu tenha ali uma maturidade de nível intermediário a alta, né? Minimamente estabelecendo passo a passo nesses walkthroughs que a auditoria faz, né? Entendendo se dentro de cada passo da atividade eu tenho uma segregação boa, né, de função. Então, dentro do contas a pagar, poxa, eu tenho uma pessoa que recebe todas as contas, né, a serem pagas, dentro do faturamento ou contas a receber, tudo que eu preciso receber dos clientes, e ali dentro, como é que eu faço essa atividade? Eu tenho quem recebe, eu tenho quem confere, eu tenho quem liquida, e eu tenho ainda o gestor, né, antes de mandar para o banco pagar, né, se realmente ele está ali dentro da alçada pré-estabelecida para todas essas funções. A gente sabe que, dependendo da estrutura, eu não consigo fazer essa segregação 100%, mas minimamente eu tenho que ter um feito conferido, por exemplo, Edu. Então, poxa, eu tenho o equipe que o Asi estava cansado de fazer, o Léo deve fazer também, eu já fiz muito, né? Eu fazendo do início ao fim tudo, mas a gente não trabalha sozinho. A gente tem sempre a parceria ou de alguma área ou do seu chefe mor lá, né? Poxa, presidente, poxa, diretor, dá uma olhadinha aqui, você tem essa alçada para aprovar, né, do trabalho que eu fiz, eu preciso pagar XPTO ao fornecedor, ou eu preciso emitir um relatório, está indo para o cliente, tem como você dar uma olhadinha? Ó, esses pontos aqui são importantes, para você não assumir toda a responsabilidade para a pessoa física, né? Você está delegando, dividindo, né, esses riscos até na sua função de controles, né? Então, para mim, primordial dentro da área financeira é a segregação de função, mesmo que você seja uma equipe, você tem sempre um gestor ou uma área parceira que pode te ajudar, tá? Perfeito, perfeito. E eu quero, Eduardo, contribuir e parafrasear o professor Marcos, em que ele diz no livro dele, determinar pontos de análise e verificações. É esse o termo que ele utiliza, né? Decorou, então, hein, assim, eu concordo, eu lembro muito bem. Eu concordo muito com a Cíntia desse quesito. Eu acho que essa segregação é hoje o principal pilar
que a gente tem que começar a trabalhar e principalmente normatizar isso, para que as atribuições e responsabilidades fiquem cada vez mais claras e a gente diminua toda essa sistemática. Vou completar aqui o que vocês falaram, tá? O processo é o mesmo, só muda o produto. Tá? Você vai achar áreas que são correlatas em qualquer empresa, tá? Eu recebi aqui, Marcos, que fala que muda o produto e muda o regulador. Alguém aqui, eu fiz aqui, alguém falou, sim, só muda o produto e o regulador. E um detalhe, segregação de função, gente, agora eu vou contar meu coração para vocês, tá? Ele é bonito pra caramba. Até nos meus livros, no último livro de controle interno, eu falei sobre o equipe, que eu cansei de falar sobre segregação de função, que ele é bonito na teoria. Porque você chega em algumas unidades que a pessoa é a pessoa que recebe, que aprova, que autoriza, que envia. Não, ela concilia e envia. E aí, tá errado, ela recebe, altera e devolve. Eu não vejo problema. O meu problema maior é não identificar esse problema e identificar para alguém. O que a Cíntia falou, pô, tá fazendo sozinho? Alguém tem que validar isso. Então, ele tem que ter um perfil também diferenciado para não usar a senha dos outros. Perfeito. Porque acaba usando a senha dos outros. Eu sei como que funciona. Não adianta... Aí só tem 3 pessoas no lugar, tá bom? O gerente, o caixa e o cara que é um atendente. Tá, o gerente não tá. Como que as operações acima de certo valor são aprovadas? Aí vem o sonoplastia que põe o som do grilo no fundo, assim, né? Cri, 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 que ninguém quer falar. Ah, eu tenho a senha dele, eu tenho... Desculpa. Então, se tem esse problema, identifique, aponte. Ó, temos um problema, então tem que mudar o perfil de acesso para poder monitorar o que essa criatura está fazendo. Pronto, acabou. Porque eu não posso onerar o negócio criando outros, colocando outros recursos, que às vezes não tem dinheiro para aquilo. Então, tá bom, então estou te avisando que você tem uma limitação, você tem limitação de recursos, você tem esse risco aqui. Se acontecer, não vai falar que eu não avisei. Sabe? Perfeito. Olha, aproveitando isso que o Marcos Assi falou, tem uma provocação aqui para o Leonel, que é o seguinte, porque ele deu o exemplo do gerente, do caixa. Leonel, como é que a gente fala em implementação de controles internos quando se trata de uma empresa pequena, quando se trata de uma microempresa? Como é que isso se dá? Isso é possível, né? O que comem, o que vestem? Diz pra gente como é que é isso. Como se reproduzem? Legal, é extremamente possível e é justamente isso que a gente vem conversando na tarde de hoje, debatendo. O primeiro ponto é saber, mesmo que seja a mesma pessoa, ela tenha e entenda o seu posicionamento em cada momento do processo, sabe? Para que ela tenha a sua atribuição e responsabilidade naquele ponto do processo de acordo com o que foi estipulado. Então, por exemplo, quando você fala isso, eu me remeto muito à questão dos controles internos e da governança nas micro e pequenas empresas, professor Marco, professora Cíntia. O quanto que isso é difícil em empresas familiares, e aí tem uma pesquisa aí do Banco Mundial, que somente 15% das empresas familiares elas sobrevivem à terceira geração desse controle. Mas por que disso? Porque muitas das vezes a gente não consegue, na empresa familiar, estipular a questão da cultura. Então, a gente tem hoje aqui um exemplo no estado do Pará, onde um grupo supermercadista, formado por um pai, uma mãe e 3 filhos, onde a gente consegue implementar uma questão de governança, quando eu crio um conselho de administração com todos eles, uma diretoria executiva para cada um dos supermercados filiados, com um filho, e a partir dali eles se segregam em relação ao julgamento das contas contábeis, em relação aos processos estruturais e debatem dentro do Conselho de Administração. Então, de fato, a gente pode falar de controle interno, foi como a gente conversou no início, desde que eu consiga entender as análises dos subsistemas, dos processos, dos fluxos operacionais e determinar o que o professor Marcos diz no seu livro, pontos de análise e verificação, que a Cíntia bem colocou logo no início. Em empresa familiar é mais difícil, né, Léo? Porque existe uma questão de conflito ali interno, muitas vezes, até pessoal, que você não consegue interferir, né? Sim. E, olha, tem um detalhe, só para completar aqui, rapidinho. Pequena empresa, quer falar de controle interno? Ela tem contabilidade, que deve estar com um escritório terceirizado. Ela tem a questão tributária, que tem que ser controlada.
se ela tem em funcionário contratado, tem CLT. Desculpa, meu amigo, você já tem controle interno para fazer para sua empresa. As outras questões, tá? E depois, quem quiser aprender um pouquinho mais de empreendedorismo, aproveitando, entra lá no site Meu Sucesso, que eu estou dando aula sobre isso lá. Não, comecei para falar de finanças, terminei isso com risco e compliance no curso, você não está entendendo. Porque é a questão do controle, cara. Não importa o tamanho dela, ela pode ser uma empresa no Simples Nacional, você tem que ter um fluxo de caixa, você tem que ter um controle dos seus faturamentos, dos seus recebimentos. Você pode ter controle simples para sua empresa, sem precisar sofisticar e gastar demais. Sabe? É mais simples do que a pessoa imagina. Controle interno é ter gestão do negócio. Tá? Certo? É bem mais simples do que as pessoas, às vezes, querem sofisticar demais, né? Então, é o menos que é mais que a Cíntia falou há um tempinho atrás. Exatamente. Eu quero só contribuir com um último detalhe, senhores, que é o seguinte, eu cheguei numa consultoria nesse grupo supermercadista, e a pessoa disse para mim, olha, Leonel, eu imprimo um relatório. Bom, a impressão do relatório ela não é controle interno, tá? Por favor, não vamos confundir a atividade administrativa de imprimir o relatório do que conferir o relatório, pelo amor de Deus. Exatamente, foi o que aconteceu numa cliente que eu fui, ela falou assim, essa auditoria veio aqui, perguntou o que eu faço controle interno, eu não sei. Eu falei, o que você faz, querida? Eu recebo o relatório do comercial, recebo o relatório do RH, eu faço a conferência das comissões e faço o cruzamento. Se tiver batido, eu mando para a área de faturamento e faz o pagamento. Falei, querida, se eu não te contar, isso chama controle interno, você vai acreditar em mim? Alguém está verificando e validando, entendeu? Não adianta e não tem problema nenhum não saber, né, meninos? Assim, é questão cultural, é questão de ausência de treinamento que a empresa não que precisava. Então, assim, esses benchmarks, dessas trocas com profissionais de mercado que atuam na mesma área são extremamente relevantes para esse pessoal, ou que está começando ou que não tinha, né, isso dentro da empresa. Sim. Dentro desse modelo empresarial tradicional, vou fazer primeiro para o Léo, aí depois para vocês comentam também, Marcos e Cíntia, como é que a gente pode proporcionar redução de custo e aumento de eficiência com controle interno, né? Como é que a gente consegue isso, Léo? Legal. Eu acho que aí, no primeiro momento, a gente precisa primeiro entender qual é o nosso modelo de gestão. Pegar um pouquinho do professor Marcos colocou aqui, entender o seu modelo de gestão, se ela é de uma forma democrática, centralizadora, baseada em processos, em resultados, cadeia de valor, PDCA, tá? Primeiro definir e entender essa estrutura. Posteriormente a isso, entender a diferença de aonde eu vou colocar, misturar exatamente, entender onde é que eu vou empregar conceitos de eficiência e eficácia. Culturalmente, essa eficiência ela está diretamente ligada ao que a gente chama de subsistema físico-operacional, que é a operação. Se eu trouxer a teoria dos sistemas, entrada, processamento e saída. Então, eu tenho um controle interno mais eficiente quando eu faço mais, quando eu entrego mais, me utilizando de um recurso menor, entende? Então, quando eu tenho mais saídas em detrimento da quantidade de entradas. E, consequentemente, eu acabo sendo eficaz. Por quê? Porque eu vou atingir as minhas metas, os meus objetivos estratégicos, que vão estar lá no mapa, né, Cíntia? Então, quer dizer, sem isso, o profissional fica perdido. É como eu estar navegando e não ter uma bússola. Eu não sei onde eu quero chegar, quais são os elementos dos processos que eu tenho, a questão do risco. Então, o controle interno, ele consegue, sim, proporcionar toda essa redução de custo, todo esse aumento da performance empresarial, quando ele vem sedimentado dentro dessa estrutura. Perfeito. Sem indicador de performance. Sem indicador de performance, meu querido, sem saber. Não adianta ter processos bonitos, manuais, políticas implementadas, se não dá resultado, meu amigo, tá? Desculpa. Bom, escrever por escrever, né, Marcos? Controle interno, gente, nada mais é que prestação de contas. Aquilo que eu faço, eu tenho que prestar conta do que eu estou fazendo, como eu fiz, por que eu fiz, e se eu não fiz, por que eu não fiz também, tá bom? Hashtag fica a dica. Né? Eu tenho aqui duas perguntas, e elas eu acho que são mais direcionadas para você, Marcos Assi. A primeira delas... Caiu minha internet. Diz o seguinte aqui, não deixa cair a internet aí não. Dá um exemplo de walkthrough no home office. É a primeira aqui, fazendo home office. Olha lá, ele está fazendo de conta que ele está travado até lá.
Tentei, né? O home office? Como é que você faz walkthrough sem estar presencialmente no ambiente inspecionado, no ambiente verificado, se você está em home office? Essa é a primeira. E a segunda, já vou fazer agora, você engata. Dê exemplos práticos de primeira, segunda e terceira linha de defesa. Tá bom, vamos lá. Primeiro, como fazer o walkthrough do home office. Você está lá conversando com a pessoa e ela tem que demonstrar para você na tela o que ela está fazendo. Desculpa, eu ia ver presencial, vou ver online. Estou acessando o sistema aqui para gerar um relatório. Entra aí e compartilha comigo. Opa, estou vendo que você está gerando a planilha, estou olhando com você. É isso que eu vou fazer. Me manda uma evidência. Me manda evidência. Lembra de Chitãozinho e Chororó quando for fazer o walkthrough, né? Evidências, tá? Lembra sempre disso, você vai lembrar de mim, tá? Sempre busca evidências. Tá no online? Eu estou fazendo entrevista e mapeamento de processo. A pessoa falando assim, eu faço tal coisa. Assim, dá para você compartilhar a tela comigo para eu ver onde você está acessando, qual que é o sistema? Eu vou lá, vou anotar. XPTO 17, faz isso, 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 pronto. A planilha está onde está salva na rede. É assim que eu faço. Simplifica. Perfeito. Simplifica. Até melhor, né? Porque o pessoal não se sente acuado no presencial. No remoto, o pessoal fica mais à vontade. Exatamente. E vamos lá. Ou seja, você colhe os procedimentos e registra o passo a passo através das entrevistas, através das evidências e tudo isso. Se eu tivesse na empresa, o que eu ia fazer? Ia de mês em mês, ia pedir para o cara mostrar para mim. É a mesma coisa. É a mesmíssima coisa. Tá? A diferença é quando você tem um terceiro, que aí dependendo do que você vai avaliar do seu terceiro, você vai ter que fazer o presencial, tá? Ou alguém gravar alguma coisa, porque até, se não me engano, está na ISO 11901, que fala sobre a auditoria, né? Auditoria de gestão, que ela fala sobre fazer auditoria à distância. É permitido, desde que você tenha comprovação daquilo que você está fazendo, tá? Perfeito. Isso é uma coisa que você pode fazer. E aí, a comprovação, o pessoal tem confundido muito bem essas perguntas, às vezes, para mim. Não quer dizer que você precisa gravar a reunião, né? Pô, faz uma ata ali, né? Formaliza no e-mail. Eu gravei um vídeo sobre isso, a ata. Ata em reunião é bom que as pessoas têm problemas de memória, elas não lembram o que falar. É Alzheimer seletivo, chama-se isso, né? Alzheimer seletivo. Ele lembra do que precisa. E aí, aproveitando da diferença das três linhas, é o seguinte. Vamos pensar o seguinte, a contabilidade, o RH, a TI, o atendimento, o administrativo, estão onde? Na primeira linha, eles estão fazendo o negócio funcionar. Na realidade, eles estão dirigindo o carro, tá bom? Presta atenção que eles estão dirigindo o carro. Cada um está na sua mesa, tá? Com o computador dirigindo um carro, então eles têm que estar habilitados para aquilo que eles estão fazendo. A segunda linha, que é a gestão financeira, tá? Compliance, controles internos, risco, segurança da informação, qualidade, é quem dá condição para esse carro andar. Então, eu vou pagar o IPVA dele, eu vou pagar o licenciamento, eu vou fazer a manutenção do carro, e esse motorista tem que me avisar que o carro dele está com problema para eu botar na oficina e trocar o equipamento. Então, a segunda linha é quem está dando suporte para que a primeira linha tenha eficiência no que eles estão fazendo. A auditoria interna, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer uma checagem da eficiência que já foi feita pela segunda linha e avaliar a eficácia. Se está dando resultado, se as pessoas estão seguindo adequadamente aquilo. Agora, não existe auditoria em áreas que não tem normas nem procedimentos, porque a auditoria vai testar a conhecimento das pessoas. Então, a empresa tem que ter padrões para poder fazer isso. Então, nós, da segunda linha, ajudamos a primeira linha a ter padrão, procedimento operacional. Eles têm que executar aquilo porque ele está no dia a dia. Tá? Você, primeira linha, você dirige o ônibus. Eu, segunda linha, sou o fiscal do ponto. A auditoria é o fiscal da prefeitura para ver se está tudo funcionando adequadamente. Tá? Perfeito. Tem uma pergunta semelhante aqui, que é da Aline Pereira, que diz aqui: o ideal é ter uma área de gestão de riscos e outra de controles internos, ou o risco pode atuar junto com a primeira linha para instituir e melhorar os controles? Então, veja só. Aline Pereira. Esse é para mim? Vamos lá. Não, para vocês aí. Eu vou deixar ele responder, depois eu centralizo demais. Eu vou deixar o Léo falar que eu estou concorrendo aqui, falando demais, hein, Assi? Então, vou repetir para você, Léo. A pergunta da Aline Pereira.
O ideal é ter uma área de gestão de riscos e outra de controles internos, ou o risco pode atuar junto com a primeira linha para instituir e melhorar os controles? Bom, vou falar de uma visão que eu tenho particularmente em relação à estrutura, tá? Eu vou sempre privilegiar a estrutura segregada, mas como eu disse na tarde toda de hoje, eles podem ocupar a mesma linha. Então, diversas vezes eu ocupei o posicionamento da segunda linha, junto da terceira, e desenvolvi atividade, desde que eu tenho normativo. Eu sempre vou zelar pelo lado prudencial, tá? Eu prefiro ainda cada macaco no seu galho, de uma maneira integrada, mas a gente sabe que não é, às vezes, isso é oneroso. Não é a realidade de sempre. A gente sabe que, às vezes, não é a realidade de sempre. Mas, em detrimento da resposta, eu prefiro a estrutura de cada um no seu. Mas aí tem que ver a questão orçamentária, tem que ver toda essa questão estrutural em relação a esse elemento. Mas hoje não me lembro de nenhum normativo que diga que não pode existir esse elemento junto, né? Um pouquinho é o que o Atos comentou, né? Opa, desculpa. As três linhas precisam ter controles, né? Então, não é uma linha específica de gestão de risco. Só assim, um pouquinho dessa resposta está do Léo, está na resposta daquela última pergunta. Dentro do modelo de empresa pequena, micro e pequena empresa, como é que você implementa isso? Tá claro que nesse modelo você não tem as linhas bem separadas, você não tem contingente, você não tem pessoas, né, para cada uma delas, mas você dá o seu jeito, e é o que o Léo tinha falado. No momento que você estiver no papel ali na posição X, execute ela bem, mudou de posição, né? Então, saiba bem a sua posição, né? Desculpa, Cíntia, agora faz o seu comentário, sim, a minha interferência. Imagina, tô passando pro Atos aí, era esse o comentário. Então, vamos lá, detalhe primordial. Não tem problema nenhum você da segunda linha estar junto com a primeira. É sua obrigação de estar e orientar ele a fazer o trabalho dele. A diferença é que quem toma a decisão não é você. É ele que tem que estar preparado para tomar a decisão. Dirigir o carro. Você tem que dar suporte para ele tomar a decisão adequada. Então, às vezes que eu tenho visto por aí, tá? A auditoria, por exemplo, está montando uma matriz de risco. Aí eu falei assim, desculpa, você montou a matriz de risco, então quem vai auditar a matriz de risco não é você, porque você perdeu totalmente a independência do processo. Então, eu escrevo procedimentos para o meu cliente, mas não sou eu que aprovo. Eu escrevo para ele. Se eu escrever e eu aprovar, eu não posso criticar, porque ele vai falar assim, preciso como você mandou. Então, geralmente eu tenho que pegar essa criatura de Deus, atravessar a rua para ele chegar do outro lado e falar assim, agora você volta comigo para aprender a atravessar a rua. Aí eu faço com ele de volta, agora você atravessa sozinho para você aprender. Tá? É assim que a gente tem que fazer. Primeiro você vai lá e escreve, a partir de agora, meu querido, tá aqui, ó. Olha que bebê maravilhoso, você vai cuidar dele. Ah, mas eu não sei cuidar dele. Você sabe sim, você está se pedindo de morto para namorar o coveiro. Presta atenção, meu filho. Você está no modelo do mineiro. Vou falar baixo que a Regina não gosta muito aqui. Perguntaram para o mineiro o que o mineiro achava de nudez. Aí o mineiro falou assim, antes nudez do que no nosso. Então a primeira linha está assim também. Então ele empurra para a gente e ele que não quer fazer. Desculpa, tá bom? Certo? É bem nessa linha de fazer com que você dê respaldo para ele fazer. A partir do momento, você ajudar ele a fazer, não é problema. A decisão é dele, não é mais sua. Agora, se toda vez que for tomar a decisão você participar, aí você tem que repensar o seu modelo de negócio. Perfeito. Pessoal, nosso horário limite já passou, nós vamos ficar mais alguns minutinhos, nós temos uma audiência excelente aqui, muitos espectadores com a gente. Vocês podem ficar uns minutinhos a mais? Eles estão pagando promessa em algum lugar, que alguém falou assim, você vai ter que assistir a live. Pois é. Olha, eu tenho mais um tempo aqui. Então tá bom, pessoal. Porque tem muitas perguntas aqui, ó, que eu não estou conseguindo fazer todas aqui. Perguntas do Eduardo Tarazona, pergunta do Márcio do Ering, pergunta da Daniela Adib, Manta Abreu, da Ruama, são várias perguntas, eu vou tentando fazer aqui, meio que na sequência, algumas delas, não é? Tá. Primeiro aqui a pergunta, então, da Daniela Dib. Qual a sua experiência na estruturação de gestão de riscos do setor de energia elétrica no Brasil? Alguns de vocês três já atuou no setor
de energia elétrica, seja na geração, distribuição, enfim. O que vocês podem falar aqui para Daniela Adib? Oi? Pode ser eólica? Acho que sim, né? Acho que é. É um modelo de energia limpa? Pode comentar se você quiser, Marcos Assi. Ó, vou contar para você assim, vou até deixar ela meio chateada, tá? É processo. É processo, entender como o negócio funciona. Como você contrata, como você fecha o contrato. Eu fiz isso numa empresa de energia eólica. Cheguei lá, falei para o cara assim, você entende de compliance, de controle de risco de energia eólica? Eu falei, não, entende de processo. Então vamos lá, você fechou um contrato. Como que você fechou esse contrato para construir a torre? Você precisa ter um engenheiro civil para construir a torre. Ele tem que estar habilitado para isso. Você já tem um risco se você não tem isso. Aí você tem que ter um engenheiro mecânico que vai pegar essa pá aqui, que eu achava que era de avião, e falando para o cara lá na empresa dele, essa pá aqui, para girar lá em cima, para ela começar a girar, e ela vai captar energia do vento. E você tem que ter um engenheiro elétrico para saber como captura essa energia e põe na rede. E você tem que ter uma metodologia de como controlar e fazer o controle de quanta energia está sendo gerada e como que você vai usar próprio, o que você vai cobrar para participar de um leilão. A minha função aqui é entender o processo de negócio, os riscos onde estão, da manutenção, do contrato, como isso gera, como que funciona o teu processo. Você me desculpa, mas a sua empresa tem 15 obras e 3 engenheiros. Um civil, um eletrônico e um mecânico. Como que você sabe? Sim, você não vai ter um engenheiro para cada obra. Você não tem. Então, você não vai ter 45 engenheiros. Você tem 3. O que ele faz? Ele viaja das suas obras que tem no Rio Grande do Sul, no litoral aqui do Rio de Janeiro e Espírito Santo e no Nordeste. Ele vai viajando e você tem técnicos em cada obra. Eu preciso analisar esse risco do teu processo. O advogado olhou para minha cara e falou, rapaz, você transformou minha empresa em processo. Tudo é processo. Entender como funciona, como que são os entregáveis e a prestação de contas. E aí o risco vai depender de cada tipo de atividade que você está lidando. Perfeito. Ou seja, como estruturar gestão de risco em uma empresa de energia funciona da mesma maneira que em outras, só que conhecendo o negócio, entendendo os processos, mapeando os processos. Você vai ter que fazer due diligência de fornecedor, você tem que conhecer seu cliente, todo o processo igual. A diferença é o produto que é diferente. Exatamente. E aí você chega numa matriz de risco. Eu tive a oportunidade de trabalhar, senhores, mas como apenas colaborando com a junção dos documentos em relação a um PPA, tá? Que é um procedimento prévio acordado com base na circular 514 de 2012. Então, tem mais de 10 anos ali que a gente visualizou esse formato, mas todos baseados apenas na emissão do parecer daquele relatório, vou dizer assim, circunstanciado da estrutura do PPA, conforme os normativos contábeis, né? Então, já numa visão contábil, PPA ele é um relatório do auditor independente nas normas correlatas, tá, do CFC. Então, muito próximo do que o professor Marcos colocou, mas com uma outra visão, tá? Não com a questão de estruturação, e sim validação e reporte daquela exigência da ANEEL, que é 514 de 2012. Perfeito, perfeito. Tá vendo? O Léo conhece, inclusive, aí os normativos lá da ANEEL. Cada uma dessas agências regulatórias tem o seu normativo específico, né? E trazem informações do segmento, né? Enfim. E outra coisa para aproveitar aqui, Edu, tá? Quem tem que conhecer da legislação são os gestores principais do processo. A gente, como compliance e risco, está lá, vai tentar ajudar eles a transformar aquilo em processos operacionais, tá? Porque eu aprendi a duras penas que eu não preciso conhecer a ANS 443 de ponta a ponta. Eu tenho que saber o que o meu cliente precisa apresentar nele quando eu estiver fazendo a leitura. Se eu for olhar 4968 de controles internos, eu vou olhar o meu cliente, o que ele precisa ter daquele processo. Porque senão, você vai ficar louco, xarope, você vai começar a chamar o urubu de meu louro, porque você já não sabe mais. Então, quem tem que entender é o gestor. E você traduzir isso em processos, manuais e políticas internas que sejam seguidas pelas pessoas. Perfeito. Pessoal, a conversa está muito boa.
Olha, estão chegando várias perguntas. Eu peço desculpa para as pessoas que a gente não conseguiu responder, mas foram várias. Nós vamos fazer uma outra dessa domingo que vem à tarde, não é? Nós combinamos? Isso, logo depois do jogo do Corinthians, na Isso. sequência. Só se a gente ganhar, viu? Se perder, eu não entro, não. A Cíntia tem compromisso hoje aqui, e a gente vai respeitar esse horário certinho para todo mundo. Eu queria agradecer profundamente a presença de vocês três. Nós vamos responder por e-mail esses questionamentos das pessoas aqui, todos eles estão computados, tá bom? E eu quero começar então aqui, Marcos, você, depois o Léo, depois a Cíntia, para a gente finalizar, e eu já quero deixar aqui o meu agradecimento pela participação de vocês. A gente teve uma belíssima audiência e todo mundo gostou, viu, desse bate-papo. Se começou com Ladies First, nós vamos terminar com Ladies First, pelo amor de Deus. Muito obrigada, amei. Então vamos lá, tá certíssimo. Foi um teste, Cíntia, foi um teste para saber que ele realmente era um gentleman, como ele demonstra ser. Então, por favor, Cíntia, pode você. Obrigada. Aqui é a periferia, mano. Queria muito agradecer a Perenite, Léo, Assi, somos aí parceiraços de mercado, como o Assi comentou, concorrentes, mas super ligados, né? Super amigos aí. Contem comigo para o que precisarem, a audiência também, fico super à disposição, LinkedIn, Instagram, TikTok, o que vocês quiserem para a gente trocar, né, ideias, informações, conhecimentos, eu estou sempre à disposição, tá bom, pessoal? Obrigada mais uma vez. A gente se for TikTok, me chama que eu estou ensaiando. Vai de ladinho. O meu não tem dancinha. Ainda. Gente, eu tenho certeza que esse vídeo dele existe. Deve existir. Vamos lá. Obrigado, amigo. Bom, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Queria aqui agradecer a todos da Perinte, em seu nome, tá, Eduardo? Cíntia, uma satisfação. Professor Marcos, vou continuar lendo seus livros, tá? O convite para a região norte, eu acho que a gente nem é concorrente, nós estamos brigando por um Brasil melhor em termos de maturidade de governança. Nós acreditamos nesse modelo e por isso que nós nos dedicamos exclusivamente a ele. E eu acredito que este modelo ele é uma tendência mercadológica no Brasil que está cada vez se solidificando. E pessoas como você, Cíntia, professor Marco, que já puxa há bastante tempo, 4 décadas, você, Eduardo, junto com a Perinte, trazendo os sistemas que favorecem esse baby sauro aqui, né? Sou o menor, sou o mais novo de todos, a entrar nesse nicho. Então, queria agradecer e dizer a todos que estão participando do nosso evento que a gente se coloca à disposição em todas as redes sociais, independente de qualquer coisa, porque a questão cultural do Brasil, ele perpassa pela governança, por essa estrutura de controle, risco, compliance e auditoria. Obrigado, Léo. Vamos lá, professor. Bom, eu quero agradecer a Cíntia pelo esse carinho eterno que ela tem comigo, né? Com a minha esposa aqui também, ela sabe disso, ela sabe que é recíproco. Léo, conta comigo no que for necessário para ir, se precisar me chamar para online, presencial, fica tranquilo, tá? A gente resolve fácil isso. Aproveitando, né, para quem... outro dia eu até falei isso com uma pessoa, que ela falou assim, eu acho que eu sou uma das primeiras pessoas a falar de compliance no Brasil. Eu falei assim, então, eu também, né? O meu TCC de 2005 foi parar na biblioteca do Banco Central com o seguinte tema: controles internos, compliance na prevenção de lavagem de dinheiro, tá? Então, comecei um pouquinho antes, né, com isso. E até outro dia o pessoal falou assim, não, que você me inspirou. Eu falei, coitado, né? O pessoal tá sem linha, né, de inspiração, né? Mas é que assim, gente, eu fico muito honrado pelas palavras de vocês, de poder participar disso tudo, né? Da galera toda que assistiu a gente, agradeço aí, muita gente me mandando WhatsApp aqui, perguntando, você tá cada vez pior. Eu falei assim, isso é um remédio que eu tomei com vinho hoje, que tá causando esse efeito, né? Então, assim, eu agradeço demais a Perenite, o Edu, todo mundo, né? O Roberto, toda a equipe aí, o Jonas, toda a galera aí que me atura há bastante tempo, né? É uma satisfação muito grande poder participar com vocês. E eu quis, só para finalizar, né, deixar aqui para todo mundo o seguinte, ó, ponha na sua agenda. Eu vou fazer isso nas minhas redes sociais, tá? Mas dia 2 de junho, às 18 horas,
tá? Na Sampo Escola de Negócios, na Pamplona, é do lado do antigo Eldorado, né? Para quem conhecia antigamente, que era o Eldorado Supermercado, agora é um Carrefour ali, tem um shopping, tá? A partir das 18 horas da tarde, nós estaremos lá, eu, o Antônio Edson e a Luciana Bach, tá? Que são os outros 2 autores que eu convidei a participar do livro. E Bacana. eu espero encontrar vocês por lá, vai ter Prosecco, vai ter uns Beer Nights, umas coisinhas lá, porque vocês não vão chegar lá e sair com o bico seco, né, maluco? Aqui é Corinthians, né, mano? Para quem não bebe, vai ter suco. Para quem não bebe suco, vai ter água. Aí, para quem não bebe nada também, pelo amor de Deus, o que você está fazendo da sua vida, né? Então, é uma coisa que você tem que repensar os riscos que você está optando. Então, gente... Estou marcando meu compromisso aqui da minha presença, Marcos. Eu estarei lá. Pode, vai lá, vamos junto que nós vamos tirar foto, retrato, vai ter tudo lá. Tem tudo que você possa imaginar. E é uma satisfação muito grande poder participar disso, poder dialogar com vocês aqui. E eu fico muito feliz, juro por Deus, de estar com vocês três aqui, porque eu conheço o Léo um pouco menos, mas a Cíntia e o Eduardo, eu conheço a história de vocês, né? Eu sei o que ralaram para poder fazer o que vocês estão fazendo hoje, e vocês aqui, os três, são meus orgulhos, tá? Obrigadão. Gente, mais uma vez, obrigado para vocês três e obrigado a todos que estão acompanhando. Amanhã nós temos... Tô ficando velho, olha os olhos do velho com que tá ficando. Começa a marejar. Amanhã, o tema é como estruturar com eficiência as estratégias de continuidade de negócio GCN. Tá bom, pessoal? Com o Roberto, tá? Forte abraço, brigadão, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.